Nunca vou esquecer uma conversa que tive com cristãos em África que diziam que viviam sob ameaça constante, tinham igrejas queimadas, familiares assassinados, mas ainda assim diziam que não conseguiam lamentar por si. Você já ouviu falar do martírio de um grupo de cristãos que foi martirizado exatamente no dia 15 de fevereiro de 2015 na Líbia? Pois é, esta matéria é a que vamos levar-vos a ouvir e ver, porque ela foi abordada por uma das mulheres mais corajosas da política portuguesa. Concretamente, estamos a falar da doutora Rita Matias, que é deputada pela bancada parlamentar do Chega, e esta mulher emprestada à política tem se destacado no cenário político português por defender a família, os valores cristãos e a pátria. E é justamente num destes tópicos que marcam a intervenção política desta mulher que nos vamos ater. Ou seja, no fato de Rita Matias ser uma mulher que empresta a sua voz para defender os valores cristãos e muitas das vezes, mesmo quando pouco esperado, aparece para dar voz aos cristãos que são aqui e ali martirizados ou perseguidos. Lembro-me que das primeiras vezes que tive contato com o certo das intervenções de Rita Matias foi a quando do assassinato do cristão americano Charles Parker. Ela, num debate com um oponente do PS, demonstrou firmeza e chegou mesmo a afirmar que o sangue dos mártires é a semente que move um político de direita para as causas nobres e que quando cai um, levantar-se-ão milhares. Ou seja, não é possível calar a voz dos cristãos por esse mundo adentro. Hoje começa a Quaresma e neste ano começa poucos dias depois de termos assinalado os 11 anos do martírio dos 21 cristãos coptas assassinados na Líbia. E esta coincidência não me é indiferente, porque a imagem daqueles homens ajoelhados na praia, assassinados porque se recusavam a renegar a Cristo, marcou profundamente a minha geração. Olá, eu sou José Quilões, esse é o seu Memória Política Mundo Lusófono, o canal que lhe dá a ver e ouvir as memórias que marcam o sucesso e o insucesso político do mundo lusófono, concretamente os países de expressão de língua portuguesa por este mundo adentro. E hoje, tal como fizemos referência, vamos levar-vos a ver e ouvir efetivamente este fato histórico da pessoa da deputada Rita Matias, que inclusive ela neste vídeo vai esclarecer que um dos motivos que a fez enveredar pela política é precisamente para dar voz àquelas pessoas que são martirizadas por conta dos valores da fé cristã. Mas não foi apenas pela brutalidade do crime, foi porque tinham uma serenidade de morrerem com a certeza de que a sua fé vale muito mais do que a própria vida. Foi também a realidade dos cristãos perseguidos que me aproximou da política, não por ambição ou por cálculo, mas porque percebi que há combates que não são abstratos, são concretos, humanos, espirituais. Nunca vou esquecer uma conversa que tive com cristãos em África que diziam que viviam sob ameaça constante, tinham igrejas queimadas, familiares assassinados, mas ainda assim diziam que não conseguiam lamentar por si. Diziam que aquilo que os entristece verdadeiramente é que a Europa está a perder a sua fé, a esquecer as suas raízes e a abandonar aquilo que fez uma civilização distinta. Esta frase e esta preocupação ficou comigo. Nesta Quaresma, neste início de Quaresma, recordo estes mártires da Líbia e tantos outros cristãos perseguidos no mundo inteiro. E pergunto-me se nós, aqueles que vivemos em liberdade, estamos à altura da herança que recebemos. Porque um povo que perde a sua fé pode não sofrer perseguição, mas corre o risco de se perder a si próprio. Bem, tal como Rita Matias referenciou, hoje faz-se um silêncio tumular, ensurdecedor, em relação à dor dos cristãos por este mundo adentro. E na lusofonia o cenário não é diferente. Ou seja, é raro ver e ouvir políticos da lusofonia
darem voz em público ao eco do martírio aterrorizante porque passam os cristãos em África e por esse mundo afora. Mas Rita Matias se propõe não ser daqueles políticos que se calam perante colossal injustiça que é feito contra homens e mulheres que, por terem decidido viver suas vidas dedicadas à fé em Cristo e em Deus, são martirizados pelos intolerantes da fé cristã. Mas, curiosamente, no cenário político do mundo lusófono, destaca-se o fato de as lideranças serem maioritariamente de esquerda, por serem lideranças ideologicamente apaixonadas pelo espectro político de esquerda e então dificilmente emprestam sua voz para esta causa da dignidade da pessoa humana. Curiosamente, não obstante a esquerda política levantar vezes sem conta várias bandeiras para defender esta e aquela minoria, a verdade é que, em relação ao martírio dos cristãos, ela se cala, faz um silêncio tumular e quase que ensurdecedor. Mas eu estou efetivamente muito admirado com a coragem de Rita Matias, que constantemente no cenário político português vai fazendo ecoar efetivamente declarações que apontam para denunciar os martírios que os cristãos vão sofrendo. Aliás, no contexto político onde ela se insere, que é no contexto político europeu, que é dominado fundamentalmente pela esquerda hoje, infelizmente, não se fala efetivamente da perseguição aos cristãos. Infelizmente, nem no próprio continente africano, no continente asiático, enfim. É como se esse problema não existisse. É como se essas pessoas não tivessem dignidade, não tivessem o direito à vida e à dignidade e ao conforto e à liberdade de conduzirem sua fé suas vidas no que a fé diz respeito, sem que isto acarrete para si importunação e perseguição ou mesmo violência gratuita. Mas eu estou efetivamente com Rita Matias, concordo efetivamente que os políticos precisam emprestar sua voz para os problemas que afligem aquelas pessoas que são oprimidas de forma injustificada, porque os políticos têm responsabilidades acrescidas no que a salvaguarda dos direitos e garantias fundamentais das pessoas dizem respeito. Portanto, não faz sentido algum que se calem em relação ao martírio, às perseguições, aos assassinatos que são impostos aos cristãos só pelo facto de serem cristãos. E por ocasião da Páscoa, a Rita Matias é feliz quando pontua e traz à memória a questão do martírio dos 21 cristãos na Líbia, porque isso serve, na verdade, como um alerta para a quantidade incontável de cristãos no mundo que são ainda perseguidos na Líbia, na Ásia, em países como Índia, Paquistão, Eritreia, a própria China, enfim. Mas pronto, ainda temos vozes que não se calam. E essas vozes que não se calam em relação a esses problemas graves contra a dignidade da pessoa humana e dos cristãos concretamente, nós continuaremos a dar voz e vez. Se é novo nesse canal, subscreva ao canal, deixe ficar a sua opinião nos comentários, que nós teremos muito gosto em estabelecermos um diálogo saudável com os prezados. Estamos juntos e até a próxima.